Olá, pessoal, bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula no nosso curso técnico de administração aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão, né, a mais uma possibilidade aqui de poder aprender. Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareçam aqui no nosso chat, me manda aqui um oi. O pessoal que está aqui conectado, né? Estou vendo o pessoal de São João da Canabrava, apareçam aqui no nosso bate-papo. Bom dia também, professora Fátima Campelo. Então, que bom que vocês, né, estão aqui, vão chegando, vão falando comigo. Na nossa aula de hoje, como eu havia explicado nas aulas anteriores, a gente vai analisar as 5 dimensões da ética empresarial. A gente já entendeu como é que funciona a sustentabilidade, que foi na aula passada, e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre governança corporativa. Beleza? Então, vão aparecendo aqui. Lembrando, é aquele esquema. A gente vai relembrar um pouco da aula passada, justamente para que vocês não fiquem perdidos e para relembrar um pouco. E depois, né, vamos ver o conteúdo novo e também responder mais exercícios. E aí é justamente nessa hora que eu conto aí com a presença de vocês, tá bom? Então, a galera de São João aí da Canabrava vão aparecendo aqui no nosso chat. Como eu sempre digo, né, gente? Aqui o nome da disciplina é Ética e Relações Interpessoais. Para que a gente consiga manter, estabelecer uma comunicação, é muito importante que vocês se comuniquem comigo através do nosso chat, né? Porque senão não faz sentido. Não é uma relação interpessoal, vira só um monólogo em que somente eu falo, né? Então, vão aparecendo, vão falando aqui. Olá, Maria Cauane, bom dia. Maria Cauane, tu estava aqui na aula da semana passada? Eu acho que não, senti tua falta aqui. Tudo bem, sim, viu? Eu espero que esteja tudo bem com você também. Então, vamos aqui, né, gente, iniciar o nosso conteúdo. Vou dando aqui um tempinho para vocês irem aparecer aqui no nosso bate-papo, tá certo? Então, tu tava, né, Maria Cauane? Beleza, então vamos aqui. Hoje, dia 30 de agosto, né, gente? Ainda é 30 de agosto. Esse mês aqui parece que não vai acabar nunca, né? E amanhã ainda não é primeiro, ainda é 31, né? Então, vamos lá. Iniciar aqui nossa aula. Olha, o nosso tema de hoje é sobre governança corporativa, que é a ideia aqui, quando a gente fala em uma governança corporativa, é apresentar a necessidade de desenvolver políticas de governança para o desenvolvimento de uma instituição, de uma empresa de uma forma consciente, de uma forma ética e, é claro, de uma forma justa, né? Ah, a Cauane falou. Não, eu não estava. Ah, sabia, Maria Cauane, porque eu senti sua falta. Porque sempre que você está aqui comigo, você aparece, participa, responde exercício. Ah, é por isso que eu achei que tu não estava, entendeu? Ó, tô falando para vocês. Eu lembro de vocês aqui. Quem fala comigo no nosso bate-papo, eu tô ligada, tá certo? Ó, então vamos aqui recordar a nossa aula anterior. E vocês sabem que eu gosto de recordar a aula anterior respondendo o exercício, porque fica bem melhor, né, para a gente poder fixar o conteúdo. Então, bora lá. Primeira questão diz assim: com base no que você estudou nessa aula, né, na aula passada, marque as afirmativas a seguir com V quando forem verdadeiras e F quando as afirmativas forem falsas. Beleza, então, item 1. O crescimento econômico sempre se traduz pela melhoria da qualidade de vida de toda a população. Então, quando a gente precisa ter muito cuidado com essas palavras aqui, olha, gente. Sempre, deixa eu botar aqui a canetinha. Ó, eita. Ó, sempre, de
toda a população, porque são palavras que são muito gerais, né? Generalizam demais, então não tem como a gente dizer que o crescimento econômico é quando ele sempre se traduz pela melhoria de vida de toda a população. Não, né, gente? Justamente porque a gente vive dentro de um país que tem muita desigualdade social, que existem diferenças entre as classes, então não dá para a gente não conta o desenvolvimento econômico levando em consideração apenas isso. Então aqui é uma alternativa falsa. O desenvolvimento sustentável está associado à melhoria da qualidade de vida com o devido respeito ao meio ambiente. E aí, o que vocês acham? Fernando, Emanuel, ó, tô vendo que agora já entrou a Assunção do Piauí, Santo Antônio, é isso? Vão aparecendo aqui. A Michele também está aqui no nosso bate-papo. Olha, o desenvolvimento sustentável, né? Lembra que a gente já aprendeu que o desenvolvimento sustentável é uma relação entre questões econômicas, sociais e ambientais. A gente precisa superar aquela ideia de que sustentabilidade é apenas separar o lixo, ou não jogar o teu lixo no chão. E não. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente está falando de algo a mais, que envolve justamente a questão econômica e a questão social. Então, é claro que o desenvolvimento sustentável ele está associado a uma melhoria da qualidade de vida e, óbvio, respeitando o meio ambiente, né? Então, quando a gente tem um desenvolvimento sustentável, de fato, o Nicolau que está aqui, a gente tem o quê? A gente tem saneamento básico, que é o tratamento da água, o tratamento do esgoto, a coleta de lixo. Aí sim eu estou falando de um desenvolvimento sustentável de fato. Então, 2 aqui, verdadeiro. 3. Para que ocorra o chamado desenvolvimento sustentável, nem sempre deve haver respeito ao meio ambiente? É claro que deve ter, né, gente? A ideia da sustentabilidade é essa, que a gente possa respeitar, preservar o ambiente em que nós vivemos. Então, aqui é falso. 4. A participação e a cobrança da sociedade é fundamental para que o meio ambiente seja respeitado. Verdadeiro também, né? Eu sempre que expliquei como é importante a gente ter consciência dos nossos direitos, dos nossos deveres, que a gente consiga participar das decisões políticas, que a gente consiga cobrar quando alguma política não está sendo colocada em prática. Então, aqui é verdadeiro, então é FV, 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 FV. Então aqui, ó, alternativa verdadeira, letra B. Ok? Todo mundo entendeu? A galera aí de São Luís, do Piauí, tudo certinho? Vamos aqui para a nossa segunda questão. Órgão governamental responsável pela fiscalização ambiental em âmbito nacional e regional, gente. É o que aqui é o Greenpeace? É o Conselho Administrativo de Defesa Econômica? Ou é o Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, né, gente? É o IBAMA, com certeza. É um órgão que é responsável por poder fiscalizar a questão ambiental no nosso país, tanto no âmbito regional, né, de um estado, de uma região, ou como também no âmbito nacional. Terceira questão, não é uma prática do desenvolvimento sustentável. Letra A, minimizar a utilização de materiais na produção de bens e serviços. Bom, falso, porque isso aqui é, né, a ideia aqui do desenvolvimento sustentável é justamente minimizar a utilização de materiais, né? A gente tem muito mais consciência sobre de que forma que o que a gente precisa é construído, é feito. Então, de que forma que a roupa ela é feita? De que forma que aquele eletrônico ele é feito? Como que aquela fábrica, aquela indústria, de que forma que ela está despejando material químico no meio ambiente?
E aí, inclusive falando aqui sobre produção de bens e serviços, ontem, né, no final de semana, foi aplicada a prova do Enseja, que é uma prova, né, tem um nível nacional, regional, que é para a pessoa poder tirar o ensino médio ou o ensino fundamental. E o tema da redação do Enseja, um dos temas, né, foi sobre de que forma que a gente pode ter uma moda mais sustentável. E eu achei um tema bem interessante. Eu espero que as pessoas elas possam, né? Espero que elas cons- tenham conseguido desenvolver esse tema, porque realmente é algo que a gente não fala muito sobre, né? Aqui na nossa aula da semana passada eu expliquei em relação à moda, né? O vestuário é uma das indústrias no mundo que mais gastam água, né? Para você fazer uma calça jeans, lembra? Era mais de 2.000 litros de água. Então, é algo que a gente tem falado cada vez mais sobre isso, da gente ter uma consciência, da gente comprar menos, né? Não precisa a necessidade de estar sempre, todo dia, toda semana, estar renovando o teu guarda-roupa, né, gente? Que também é conhecida a ideia de reaproveitar a roupa que você tem e ser uma moda circular. Então, aquilo que você não usa, você pode passar para frente. Também pode pegar uma roupa em um brechó, um bazar, né? Uma roupa de segunda mão. Então, é muito importante que a gente entenda que essas roupas, elas precisam circular, né? Existe um preconceito de falar, não, porque a gente não tem a roupa de uma pessoa, vem com a energia daquela roupa. E, gente, por favor, né? Vamos aqui entender que não existe essa coisa. A gente pode realmente contribuir para o meio ambiente fazendo, reaproveitando o que a gente tem, né? Lembra dos 3 R's lá, né? Do reciclar, do reutilizar, do reduzir. Então, é bem interessante que a gente pense sobre isso também em relação à moda. Olha aí, o Fernando disse que a letra B também é verdadeira. Es- Estender a durabilidade dos produtos. Verdadeiro também, né? O que que adianta eu ter um produto, uma calça jeans, por exemplo, que ela foi mais barata, mas em 5 meses eu já não consigo mais usar a calça, porque ela tem uma fibra mais frágil, elastana, ela já rasga logo. Aí não tem como, né? A ideia é que a gente consiga estender a durabilidade disso. É óbvio que a gente também precisa fazer um recorte social, econômico, né, gente? Que infelizmente as marcas que elas apresentam uma qualidade melhor nas roupas, elas também costumam ser mais caras. Letra C, minimizar a dispersão de agentes tóxicos, verdadeiro também, muito bem. Aí o Fernando, óbvio, né? A ideia de que a gente tenha menos produtos tóxicos sendo jogados aí nos rios, nas águas. E letra D, fazer acordos com o governo para fraudar a legislação ambiental e assim assegurar a rentabilidade do negócio? Com certeza não, né, gente? Então aqui não é uma prática do desenvolvimento sustentável, é justamente a letra D, fazer acordos com o governo para fraudar a legislação. É claro que isso não é ético, não é justo e não vai gerar uma transformação. Então, aqui com certeza a alternativa que é falsa é a letra D. Ok, todo mundo entendeu? Tá tudo certinho? Então, agora vamos aqui iniciar o nosso conteúdo de hoje, né? Que é justamente sobre governança corporativa, o que que ela significa. E aí a dica que eu sempre dou aqui a vocês, né, que vocês possam fazer um print da tela, depois passar o conteúdo para o caderno, porque fica bem melhor, fica bem mais interessante de você também conseguir absorver esse conteúdo, né, gente? Então, olha aí, vamos para o conceito de governança corporativa. Primeiro ponto, né? Governança corporativa, ela é um conjunto de processos, de práticas e normas, né? Regras que regulam uma empresa. E é claro que ela tem como objetivo garantir a ética, a transparência e uma gestão de qualidade. Então, resumindo, né? A governança corporativa, ela é um conjunto de
costumes, de leis que vão nortear, ou seja, vão guiar a forma como essa organização ela é administrada. E aí eu coloquei uma observação, que a governança corporativa, para respeitar a ética, ela deve atender a aspectos como a sustentabilidade, a multicultura e o respeito aos agentes envolvidos, né, que são os externos e os internos. Ou seja, para a gente ter uma governança corporativa adequada, que respeita a ética, também é preciso a gente respeitar a sustentabilidade, precisa ser uma base dessa empresa, a multicultura também. Lembra, a gente já falou sobre isso aqui. A gente ainda vai ter uma aula só sobre a multicultura e também o respeito aos agentes que estão envolvidos. Quem são esses agentes? É a galera que trabalha dentro dessa organização, como também os seus fornecedores, os seus clientes, né, que já é externa à organização. E aí, nessa pirâmide que vocês estão vendo, tem os princípios básicos de uma governança corporativa, né, gente? E como a base é justamente a ética, então a gente tem a responsabilidade corporativa, a prestação de contas, a equidade e a transparência. Então, todo mundo deve ser tratado igual dentro dessa organização, com os mesmos direitos e, é claro, também com os seus deveres, né? De uma forma mais específica. E olha ali, a gente tem a responsabilidade corporativa, né? É justamente a ideia de que você, que é o administrador da empresa, você precisa se responsabilizar. A gente já falou sobre isso, né? É a ideia de que você tem autonomia. Se você tem autonomia, então você tem a capacidade de tomar as suas próprias decisões e, óbvio, se responsabilizar pelas consequências dessa sua escolha. Tá certo? Ó, tô vendo aqui o pessoal de Assunção do Piauí. Tem alunos em sala de aula 13. Olha aí, que bom que o pessoal de Assunção do Piauí está aqui comigo. Olha aí, pessoal de Assunção, esse aqui é o nosso... Eu fiz uma revisão do que a gente estudou na aula passada. Esse aí é o nosso primeiro slide do dia, tá bom? Sobre governança corporativa. Então, todo mundo entendeu, né? Que são práticas, são normas. Eita, deixa eu voltar. São processos, práticas, regras que vão guiar, né, essa empresa. E é claro que o objetivo é ter a ética, transparência e uma gestão que tenha responsabilidade. Beleza? Bom, então, qual é o conceito de governança corporativa? Conforme o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC de 2015, diz que governança corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. Gente, então, olha aí, é um sistema, é uma forma de administrar baseada na ética e que a empresa ela é dirigida, ela é monitorada, ela é incentivada, envolve, né, a ideia de que é preciso ter um bom relacionamento fora e dentro dessa empresa, tanto com os colaboradores como os clientes, os fornecedores, os sócios, os diretores. E essas boas práticas de governança corporativa, elas convertem princípios, né, na ideia de que é assegurar que os interesses dos administradores estejam alinhados, olha aí, assegurando que os interesses dos administradores estejam alinhados aos interesses dos donos do negócio. Então, basicamente, é uma ideia, né, Marcos Ricardo, para que a gente consiga desenvolver um trabalho dentro dessa empresa, mais uma vez, volta aqui, né, para um clima organizacional que seja saudável, que esse administrador ele esteja alinhado com os objetivos daquela empresa, porque também isso não faz sentido, né? Lembra do exemplo que eu dei aqui, de que eu sou professora
E eu preciso acreditar na educação, né, gente? Não faz sentido eu ser uma professora, eu estar aqui dizendo a vocês que a educação, ela não transforma a vida de ninguém. Não faz sentido. Então, é por isso mesmo que aqui é importante a gente estar alinhado, tá certo? A gente, tanto aqui no caso, os administradores precisam estar alinhados com o objetivo dessa empresa. Beleza? Geisla, que está aqui. Bom dia, Geisla. Bom dia, Maria Rosa. Então, ó, atenção, o conceito de governança corporativa é elaborado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Olha aí, a gente tem um instituto, né? Só sobre isso. Apresenta duas dimensões que são fundamentais, é o sistema e o relacionamento, né? Então, olha aí, o que envolve uma governança corporativa? Envolve os sócios dessa empresa, né? Então, esses sócios, eles podem ser justamente ou presta serviço, ou é sócio porque entrou com investimento, com dinheiro, com capital na empresa. Aí vem o conselho. Toda empresa ela tem um conselho, que é justamente responsável pelas tomadas de decisões. Os controles, toda empresa ela também é controlada, né, gente? A administração envolve isso. E tem os executivos. Isso aqui tudo forma o quê? A governança. O executivo, justamente a ideia de que a pessoa, ela executa, né? O administrador, ele executa essas funções dentro de uma empresa, tá bom? Olha aqui, o Fernando, gente, ele comentou assim no nosso bate-papo. Esse pessoal que está entrando agora, compartilhem essa aula para os seus amigos, para os grupos de escola, justamente, né, Fernando? Vai chamando a galera. Quando tu entrar, manda o link para que as pessoas elas possam entrar, tá certo? Aqui na nossa aula, para que a gente possa ter mais pessoas, né? Beleza, então aqui essas duas dimensões fundamentais que está lá no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa é, primeiro, o sistema, que é um conjunto de vários elementos interrelacionados que compõem um tudo, né? Ferramentas para gestão, acompanhamento e controle. Olha, o sistema, as ferramentas para gerir, para acompanhar, e o relacionamento, ou seja, estabelecer relação, mas relação entre quem? Entre os diversos agentes envolvidos. Então, o sistema é justamente de que forma que tu administra. Quais são os elementos que tu vai utilizar para desenvolver uma administração ali dentro, né? E é tudo aquilo que a gente já falou, entre a sustentabilidade, a multicultura, o código de ética, o código de conduta. Esse aí é o sistema, né? Quando a gente fala aqui no controle, é justamente o código de ética, o código de conduta que existe dentro das organizações. E o relacionamento, como a gente já sabe, são as relações interpessoais que a gente mantém com as pessoas que estão ali dividindo aquela organização, né? Aquele trabalho dentro daquela organização. E, gente, esse aqui é um dos assuntos que vira e mexe, como a gente fala, a gente sempre volta para ele, porque, de fato, a comunicação é algo fundamental aqui dentro de uma organização. É muito importante que exista um relacionamento que seja saudável, que as pessoas elas consigam se comunicar, que tenha transparência dentro dessa empresa, né, que exista de fato uma comunicação positiva, tá vendo? Como mais uma vez o relacionamento, a comunicação é fundamental. Bom, ainda que dentro do conceito de governança corporativa, ela possui uma ampla abordagem, né, e ela pode auxiliar as instituições ao quê, gente? Primeiro, a ampliar o retorno dos seus investimentos. É claro, né? A gente já falou que uma empresa, para ela conseguir se sustentar, ela precisa ter lucro. Ela precisa vender aquele produto ou lucrar com aquele serviço que ela está prestando. Então, quando a gente tem uma governança
corporativa, pensando no coletivo, no bem daquela empresa, de uma forma geral, é claro que a gente vai conseguir ampliar o investimento que tem nessa empresa, né? Então, por exemplo, imagina que o Fernando, ele é administrador de uma empresa de marketing. E aí o trabalho lá do Fernando, né, para ele poder lançar essa empresa, ele teve que buscar investimentos. É por isso que ele tem sócios, né? A galera investiu na empresa dele, acreditou que essa empresa ela teria uma capacidade de desenvolver esse trabalho. E aí, gente, se essa empresa ela tiver um clima organizacional saudável, né, em que os trabalhadores tenho uma relação de transparência, de comunicação positiva, de fazer trocas dentro dessa organização, de quando algo está ali incomodando, conseguir conversar de uma forma aberta com o Fernando. É claro, gente, que vai ter um retorno do investimento. Porque nós já vimos aqui que uma empresa em que os colaboradores têm uma percepção positiva do clima organizacional, ou seja, o clima ali, a comunicação, ela é saudável, esses colaboradores eles conseguem produzir, né, serem muito mais produtivos dentro daquela empresa. Né? Um trabalhador que vê que seu trabalho é bem remunerado, que seu trabalho é valorizado, que consegue ter uma comunicação saudável com esse administrador, é claro, gente, que isso só faz com que a empresa ganhe. Então, muitas vezes eu gosto aqui de sempre bater nessa tecla aqui com vocês, como é importante a gente se ligar na comunicação. Não tem como, tá certo? A comunicação é a base para que a gente tenha realmente uma empresa que ela seja saudável, que é isso, a ideia é essa, né? Que você consiga administrar uma empresa, que os colaboradores ali, eles se sintam bem, eles se sintam à vontade, eles tenham seu trabalho reconhecido dentro desse ambiente, tá bom? O segundo ponto é aumentar o valor da sociedade, né? Então, é justamente uma ideia de que a sociedade, ela também lembra, né, que a sociedade, quando a gente fala em sustentabilidade dentro das empresas, é uma preocupação com a sociedade. De que forma que a minha empresa, ela está gerando um impacto na sociedade? Então, eu também preciso contribuir. Entra aqui um pouco em relação à responsabilidade social, por exemplo, um trabalho voluntário, entra aqui. O terceiro ponto, facilitar o acesso ao financiamento, de terceiros, captar recursos no mercado internacional, ampliar os investimentos de sócios antigos e conquistar novos sócios, dar continuidade à sociedade, obter uma maior transparência interna. Né? Esses aí são alguns, né, quando a gente pensa dos princípios. Como quando eu tenho uma governança corporativa, é tudo isso aí que eu consigo beneficiar, que eu consigo gerar de positivo para a empresa em que eu trabalho. Ainda tem aqui as outras questões, né? Alinhar interesses, minimizar os conflitos, ter mais transparência dentro dessa empresa, monitorar a gestão, saber se aquela gestão, a administração realmente está tendo uma boa relação com esses funcionários, identificar, avaliar e mitigar riscos, né? Ter uma consciência, qual é o negócio que tu vai poder investir aí na tua empresa? O que vai valer a pena? Não é isso? Então, hoje, por exemplo, tu pode pensar em colocar a tua empresa cada vez mais dentro das redes sociais. Aí tu vai ver qual é a rede social que vai ser melhor. O Instagram, é o Twitter? Então, auxiliar no processo de tomada de decisões estratégicas, facilitar o acesso ao capital, ao dinheiro, aos investimentos. Então, esses aí são os princípios básicos de uma governança corporativa. Beleza? Então, olha aqui, a gente já viu o conceito, né? Agora vamos para o item 2, que é sobre o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que existem ações isoladas de governança,
corporativa que são praticadas há anos pelas empresas em diferentes níveis, né, conforme o caso. Então, muitas empresas têm a habitualidade de prestar contas para a sociedade, né, desenvolvendo políticas éticas e garantir acompanhamentos e controles que garantam uma gestão transparente. Então, quando a gente fala assim, né, que algumas empresas têm um hábito de prestar contas para a sociedade, mesmo aquelas empresas que são privadas, ou uma empresa mista, que é quando tem o governo, tem o dinheiro, né, tanto de um poder público quanto de uma empresa privada, vocês precisam saber que é uma ideia de prestar contas para a sociedade, dizer o que foi gasto. Lembra daquela tabela que eu trouxe aqui em relação a uma linha de ônibus no Rio de Janeiro, em que ela colocava, né, todos os benefícios que os trabalhadores eles tinham direito? É prestar conta com a sociedade, dizer quanto que entrou de dinheiro naquela empresa, de que forma que foi utilizada. É claro que isso é muito mais comum nas empresas de poder público, né? Olha, porém, aqui o fato de executarem ações ou práticas de governança corporativa isoladas não possibilita afirmar que essas empresas demonstram um conjunto de práticas adequadas à governança corporativa, né? Isso aqui, gente, é uma decisão muito mais individual, tá certo? E é claro que cada empresa ela vai ter uma noção de que forma que ela vai prestar contas para a sociedade, beleza? De que forma que ela administra, que ela controla, que ela vai gerir. Será que é uma empresa de fato transparente? Então, olha aqui. O critério, o conceito, critérios e ferramentas de governança corporativa foram aprimorados durante décadas e continuam em constante desenvolvimento, com a participação de conselheiros de empresas abertas ou fechadas, os sócios, executivos de primeiro escalão, auditores, advogados, acadêmicos, consultores, né? Então, é uma ideia de que as empresas, gente, elas vão se aprimorando ao longo da história. Lembra, né, ao longo do tempo. Lembra que a gente disse aqui que é muito importante que essas empresas, esses administradores, no futuro que são vocês, que vocês continuem estudando, que vocês continuem buscando informação, porque uma forma de administrar hoje, no ano de 2022, talvez não seja, provavelmente não vai ser o mesmo daqui a 10 anos, né? Porque é óbvio, a sociedade ela vai se transformando e a forma de se administrar, de gerir também vai. Né, gente? Há 50 anos atrás, ou então no início do século XX, quando se pensava em administrar uma empresa, a gente nem falava sobre clima organizacional, cultura organizacional, não falava na ideia de que os donos, os executivos, os sócios precisam ser transparentes com os colaboradores, os funcionários, né? Esse funcionário, muitas vezes, ele era visto só como um empregado. Então, se é só um empregado da minha empresa, eu não preciso estabelecer nenhum tipo de transparência e de ética com esse trabalhador. E é óbvio que, como a gente aprendeu aqui, isso aí foi mudando, né? Porque a ideia é que a gente consiga estabelecer, sim, uma comunicação saudável, que você, que é o administrador dessa empresa, que você se importe, que você tenha realmente cuidado com as pessoas que estão trabalhando ali junto com você, porque é um trabalho coletivo, né? Então, a própria administração, essa ideia de como administrar, ela foi, sim, se transformando ao longo do tempo. Tá bom? Aqui ainda, de acordo com o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, conta também com a análise e divulgação das experiências corporativas, além de instituições voltadas para a temática. O segundo ponto é uma instituição destacada na elaboração das políticas de governança corporativa no Brasil, é o Instituto Brasileiro. Né? Então, é um instituto em que ele estuda, em que ele vê as melhores técnicas para que tu consiga fazer uma boa administração.
que é conhecida como essa governança corporativa. Tu governa, tu tem responsabilidade, autonomia, o administrador tem a capacidade de tomar decisões, de criar estratégias, de ver a melhor forma como aquela empresa ela pode lucrar, de ver a melhor forma de como aquela empresa ela vai atingir o seu público, de ver a melhor forma de se criar uma comunidade, que são clientes fiéis. Então, tudo isso são as técnicas, né, gente? Existem técnicas e a gente também aprende um pouquinho disso aqui. De que forma que eu posso conseguir mais clientes para minha empresa? De que forma que eu vou criar uma estratégia de venda, uma estratégia de publicidade? Quem são os meus clientes? Será que eu conheço a comunidade que compra os produtos da minha empresa? Quem são as pessoas que vão lá consumir um serviço que eu presto na minha empresa? Então, isso aí tudo tu precisa conhecer, tu precisa entender a fundo, de fato, que empresa é essa, de que forma que o teu produto ele é vendido, né? Se tu vender um produto ou se tu vende uma ideia sobre determinada coisa, tu tá vendendo. Uma empresa, gente, é uma empresa, ela vende alguma coisa, né? Mesmo quando, professora, mas só presta serviço. Também, alguém tá pagando por esse serviço que tu tá oferecendo na tua empresa, não é? Então, se é justamente sobre a ideia do comprar. Olha, o Instituto Brasileiro de Governança, o IBGC, né, corporativa, foi fundado em 27 de novembro de 1995 e é uma organização sem fins lucrativos. É uma referência nacional e internacional em governança corporativa. E o objetivo, gente, é gerar e disseminar conhecimento a respeito das melhores práticas em governança corporativa, em administração, é influenciar os diversos agentes a adotarem essas medidas, né? Que a ideia é que tu consiga ter uma organização saudável, contribuindo para um desempenho sustentável das organizações e, consequentemente, para uma sociedade melhor, né? Então, o IBGC, né, não vão confundir com o IBGE, o IBGC ele contribui para o desempenho sustentável das organizações por meio da geração e disseminação de conhecimento, né, das melhores práticas em governança corporativa, influenciando os mais diversos agentes e, óbvio, visando uma sociedade melhor. E aí, quando você fala, como assim, professor, uma sociedade melhor? Porque a gente já aprendeu, né, gente, que existe uma relação das organizações, das empresas com a sociedade, entre a sustentabilidade, a multicultura, a responsabilidade social, a prestação de contas com a sociedade. Então, olha, uma observação. O IBGC ele desenvolve programas de capacitação e certificação profissional, né? Então, é bem interessante que tu entre lá no site, porque muitas vezes existem cursos de capacitação que são gratuitos, né? Existem palestras, fóruns, conferências, treinamentos, também produz publicações e pesquisas, né? Então, tem assuntos de governança que é estudado no meio acadêmico, para a gente, tudo isso aqui, alguém estudou, formulou, então é por isso que a gente vai passando para frente, né? Porque alguém estudou e desenvolveu esse conhecimento aqui. Também, né, como eu falei, produz publicações e pesquisas, além de promover grandes eventos, né? Aí tem o 23º Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que vai ser em São Paulo, no dia 9 e 10 de novembro, né? E esse instituto, ele possui escritórios em Brasília, no Ceará, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, além de 2 núcleos na Bahia e no interior do estado de São Paulo. Então, de fato, percebo que tem uma presença bem forte no Brasil inteiro, né? Coloquei aqui uma observação em que esse instituto
Ele desenvolve o programa de certificação para conselheiros de administração e conselheiros fiscais, que permite ao participante adquirir mais conhecimento sobre um conjunto de temas necessários para o seu bem desempenho dentro das organizações, gente. E é muito importante, né, que a gente se vá buscar se aperfeiçoar sobre essas técnicas, porque senão, já pensou, tu termina esse técnico e aí depois tu nunca mais nem estuda. E não tem como, né, gente? Porque, como eu expliquei, a sociedade ela vai se transformando, a forma de administrar uma empresa também. Não existia há 30, 50 anos atrás, não existia, né, toda essa discussão sobre de que forma que é melhor para ocorrer uma administração. Tinha muito aquela ideia de segregar, né? Então o administrador ele era bem autoritário, era muito aquela ideia de que o administrador ele poderia concentrar nas suas mãos todas as decisões ali envolvendo investimento, as estratégias, a relação com os funcionários. Esses funcionários eles eram vistos muito mais como empregados, sem nenhum direito. E essa ideia ela foi mudando, né? É a ideia de que a gente pode e deve, né, justamente ir se aperfeiçoando, que a gente vá aprendendo, porque, enfim, né, sempre a gente tem algo novo para aprender. Então, fica essa dica aí de você procurar esses cursos, que muitos deles são gratuitos lá no site do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É só jogar assim no Google, tá bom? Bom, então agora, olha, para alcançar o propósito, o Instituto ele guia seu comportamento inspirado pelos seguintes valores. Então, bora lá. Deixa eu ver quantos. 4 valores, né? Então, o primeiro valor é o proativismo. O que é esse proativismo? É o comprometimento com a capacitação de agentes, com o desenvolvimento e a disseminação de melhores práticas, né? Essa ideia do proativismo é muito ali o comportamento que a gente tem dentro da empresa, né? Será que não é nem muita gente fala, tenho que fazer além do que me é cobrado, né, gente? Eu não gosto de dizer isso, ainda mais em um período, em uma sociedade que a gente vê muitas pessoas entrando em uma situação de burnout, né? Burnout, que é quando você chega num cansaço extremo. Inclusive, nós já discutimos isso aqui nas nossas aulas. Então, a pessoa ela chega numa situação que ela está tão cansada, que ela entra ali o corpo não aguenta, né? O psicológico também não. Então pode desenvolver uma síndrome de ansiedade, né? A síndrome do pânico, depressão. Então, proativismo é muito mais a ideia de você ser proativo dentro daquela empresa. E é claro, né? Isso aqui é uma prática, é um comprometimento que você tem também com essa empresa, né? O segundo ponto é a diversidade, que é a valorização, incentiva a multiplicidade de ideias e de opiniões. E nós já falamos sobre isso, né, quando a gente viu as 5 dimensões da ética empresarial, que a diversidade ela é fundamental dentro de uma empresa, tanto de ideias e de opiniões. Não tem como tu ser o administrador dessa empresa e tu achar que somente você é a pessoa responsável por tomar todas as decisões. É claro que tu tem responsabilidade enquanto administração, mas é muito importante que tu consiga se comunicar com as pessoas que estão ali dentro, desenvolvendo esse trabalho de forma coletiva contigo, né? Então tu imagina, o horário da tua empresa, ela funciona de 8 até 4 horas da tarde, de 8 da manhã às 4 horas da tarde. E aí, do nada, o Marcos Ricardo, que é o administrador dessa empresa, ele do nada decide que agora a galera vai trabalhar de 8 até às 6. Até às 18 horas. E ele não comunica ninguém, ele simplesmente lança um comunicado aí no grupo do WhatsApp, ou então ele prega um comunicado nas paredes dessa empresa, e ele diz, olha galera, beleza, é isso que vai acontecer, né? A partir de agora a gente tem esse horário. Mas tu não comunica ninguém, tu nem sabe se o teu colaborador vai ter condição de permanecer na empresa durante mais tempo. Não tem como, gente. Então, é preciso ter uma comunicação, é preciso valorizar a ideia das pessoas com quem você trabalha.
né? Então, imagina que vocês estão fazendo uma estratégia de publicidade, né? A Nívia, que está aqui no nosso bate-papo, ela tem uma empresa de maquiagem e ela precisa criar uma estratégia porque ela quer começar a vender mais um novo produto que é a base lá para o rosto. Então, ela vai criar uma estratégia, ela vai fazer uma reunião com a galera que trabalha com ela. Ela precisa ouvir a opinião dos outros, né? Quanto mais ideias as pessoas têm, mais interessante vai ficando. Tu pode receber uma ideia de colaborador que tu nem sequer havia pensado, mas é uma ótima ideia. E só tem como tu saber se tu permitir que essa pessoa fale, certo? E a diversidade, ela também entra aqui justamente nas pessoas. Quem são, gente, essas pessoas que estão trabalhando dentro daquela empresa? Né? Será que tem pessoas negras, indígenas, PCD, LGBTQIA+? É muito importante que a gente tenha diversidade, né? Porque são justamente minorias, né? Quando a gente fala minorias, não pela quantidade de habitantes que existe no Brasil, mas porque são as pessoas que são excluídas de políticas, de direitos básicos, né? Então, é muito importante que a gente consiga trabalhar, administrar uma empresa que ela, de fato, ela seja diversa, que ela tenha várias realidades, muitas pessoas que sejam diferentes também, porque a gente só tem a aprender, engrandece, né, quando a gente tem essa possibilidade de conviver também com pessoas que são diferentes da gente, que têm uma história de vida que seja diferente da gente. Bom, terceiro dado, terceiro ponto aqui, né, é a independência, que é a soberania nos princípios, zelo pela imagem e imparcialidade em face de qualquer grupo de interesse, né? Então, a independência precisa ter uma administração que seja independente. Aí sim ela vai ser transparente. Porque tu imagina, Nívia, a Nívia é administradora dessa empresa, ela tem uma galera ali que é sócia dela, porque investiu dinheiro para que aquela empresa ela pudesse acontecer, mas a Nívia ela não tem independência para tomar uma decisão dentro daquela empresa. É claro que é muito importante ela consultar o seu sócio sobre qualquer mudança ou sobre qualquer estratégia que ela vá desenvolver dentro daquela empresa. Mas mesmo assim, tu precisa ser uma administradora independente, certo? E também, ó, tu vai ter soberania e tal, mas imparcialidade. É muito importante um conflito, por exemplo, dentro daquela empresa. É muito importante que tu seja uma pessoa imparcial. Que se tu vê dois funcionários, dois colaboradores brigando entre si, né, independente do assunto, por que que estão brigando, você vai ser primeiro uma pessoa imparcial, né? É a ideia de que não, beleza, galera. Eu primeiro vou aqui ouvir. Eu vou saber o que que essa pessoa ela tem a dizer. Aí sim fica bem mais interessante, né? O quarto ponto é coerência. É uma harmonia entre as iniciativas e os princípios da governança corporativa, a transparência, a equidade, a prestação de contas, a responsabilidade corporativa. Então, a coerência é, por exemplo, lembra do exemplo que eu dei? De empresas de cosméticos, né, que a gente vê aí no Dia dos Pais agora, muitas, né, fazem a propaganda de que pode ter todo tipo, todo formato de família, aí tem lá os dois pais, né, a relação homoafetiva, aí na propaganda é incrível, porque a propaganda ela quer atingir todos os grupos, mas aí quando tu chega naquela empresa, tu vai comprar lá o teu perfume, não tem ninguém que seja gay. Não tem nenhuma população LGBTQIA+ ali dentro. Então não é coerente, né? É o que a gente fala hoje que é o pink money. Lembra que vocês falaram aqui? Porque o que que adianta eu fazer uma propaganda? É claro, gera ali um impacto na sociedade, na ideia de que a gente precisa expandir a nossa mente, a gente não está vivendo mais ali na Idade Média, a gente precisa expandir, ter uma visão muito maior, porque existem inúmeras realidades e não tem como eu ditar regra para a vida do outro, né? Então, realmente trata ali essa relação de uma forma normal, como ela é.
Mas não gera também um impacto, porque se não está tendo geração de emprego para essa população, então não faz muito sentido, né, gente? Aí é incoerente, essa empresa ela não tem coerência, porque ela fala de diversidade, mas ela não tem ninguém diverso dentro do seu quadro de funcionários, né? Então é muito importante que essa empresa ela tenha coerência. Não adianta só ficar fazendo propaganda, é preciso realmente existir uma diversidade dentro da tua empresa. Beleza? Então, aí, né, a gente fecha aqui o comportamento, né, os valores aqui. Bom, o IBGC também ele exerce um papel fundamental na formulação das diretrizes e orientações, né? Então é um guia, gente, basicamente é isso. É um guia para que tu consiga fazer uma administração ética, justa, transparente, né? Então, olha, um instrumento fundamental de elaboração dessas diretrizes e práticas é o próprio Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. Então, o Instituto ele criou um código para que tu consiga se basear e assim realizar uma administração que seja justa, ética e transparente. E esse manual ele orienta, ele auxilia na elaboração, né, de como é que tu vai poder implantar todas essas questões éticas dentro da tua empresa. Bom, conforme explicado no tópico anterior, ações isoladas que contribuem para uma governança corporativa existem há muitos anos, né? Então, mas o fato de algumas organizações executarem tais ações não possibilita afirmar que existia um conjunto de práticas adequadas, né? Então, o conceito, os critérios e as ferramentas de uma governança corporativa foram aprimorados durante décadas e continuam, olha aí, ó, em um constante desenvolvimento. Sim, porque a sociedade ela foi mudando. Há um tempo atrás a gente não falava da diversidade, da multicultura, e hoje a gente fala cada vez mais, não é isso? Justamente porque a sociedade ela foi se transformando e mudanças também dentro dessas organizações precisaram ser adotadas. Ó, um fator histórico, gente. No Brasil, devido à maior abertura para as empresas estrangeiras, associada ao processo de globalização, muitas empresas sentiram a necessidade de buscar mercados externos e se fortalecer no mercado interno. Né? Então, com esse cenário, as empresas foram buscar melhores mecanismos de controle, de acompanhamento, de gestão, porque é essa a ideia, né? O Brasil vai abrindo para a empresa estrangeira e a empresa nacional ela começa a ficar com medo dela não vender da mesma forma que uma empresa internacional. Então, ela vai buscando ali estratégias de atingir o público de uma determinada maneira, né? E aí eu lembro uma vez, gente, que eu vi uma matéria que era sobre aquele Guaraná Dolly. Eu não sei se vocês estão ligados, né? Eu lembro que um tempo tinha uma propaganda o tempo inteiro na televisão, né? Se bem que eu não tenho mais, assim, tanto costume de assistir televisão aberta e eu não sei ainda se passa essa propaganda, mas era do Guaraná Dolly. Vocês lembram, gente, que era uma propaganda, ela era bem mal feita, o gráfico era bem mal feito, tinha uma musiquinha que ficava na tua cabeça, e aí eu vi, olha aí, a Maria Cauane disse que lembra, né, que era o Dolly, Dolly Guaraná Dolly, né, o melhor, não é, Yara? Yara que lembra também. Gente, era muito engraçado, porque era muito tosca a propaganda, né? E o que chamou a atenção, que era justamente aquela, a gente fala uma coisa tosca, né? Era aquilo ali que rolava, que dava certo, porque as pessoas começaram a ficar curiosas, né? Que refrigerante é esse? A propaganda era tão engraçada que a galera queria experimentar. E é interessante, né? Porque é uma empresa nacional e não tem como, né, gente, ela ficar competindo com a Coca-Cola
que é uma das maiores empresas capitalistas do mundo. Mas foi interessante, porque criou uma estratégia para poder ter um público, né? Então, se não fosse aquela propaganda, provavelmente eu nunca iria saber que o dólar existe, embora eu, Kelly, nunca tenha experimentado. E aí, um dia, se eu encontrar esse Guaraná em algum lugar, com certeza eu vou querer comprar, né? Porque eles ganharam público justamente através da propaganda, da publicidade. Então, percebam que as empresas, elas precisam criar estratégias para elas competirem também no mercado de trabalho, né? Olha, a Nívia, ela comentou, nunca mais vi ela, mas eu cantava música direto. Eu também, Nívia, porque não tem como, fica na cabeça, né? Então, gente, é uma estratégia bem inteligente, não é isso? Então, olha só, eu tô vendo aqui que o nosso tempo ele já está encerrando da primeira parte da nossa aula. Então, na parte 2 aqui, a gente vai continuar analisando nessa governança corporativa, como, por exemplo, aqui os fatores econômicos. Então, fica aí, porque daqui a 3 minutinhos eu estou de volta para que a gente possa dar continuidade. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam conseguindo entender. E aí, na parte 2, a gente vai continuar a explicação sobre governança corporativa e também responder alguns exercícios. Beleza? Então, fica aí, porque daqui a 3 minutos eu estou de volta.